E aí, turma, beleza? Tava fazendo minhas atividades aqui agora e tava pensando em algo que resolvi arquivar aqui para vocês, tá? Um detalhe importante muitas das vezes as pessoas, elas no YouTube, ou seja, qual for a plataforma, ela sempre relata algo, né? Mas apontando para você, né? Tudo eles ficam, que você, que você, que você. O que eu vou falar aqui, ele não é só para você. É para mim também. Porque se você olhar para trás, né, para sua vida, e você olha para a situação de hoje que você está vivendo, tem momentos que você pensa hoje e fala: puxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Tipo, para pensar comigo. Quando você fala tivesse feito, o que você deveria ter feito é agir. Nós estamos falando de ação, não é isso? Só que você percebe que naquele momento você pensou. Você pensou, mas você não agiu. É sobre isso que eu quero falar, cara. Quando eu olho para trás, às vezes eu falo, poxa vida, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso. Só que eu pensei muito e agi pouco. E talvez a situação que você tem vivido hoje, e eu tenha vivido hoje, ela seria muito melhor se tivéssemos o quê? Agido. Então, um certo período da minha vida eu comecei a entender isso, né? E ao invés de só pensar, eu comecei a agir. Então, por exemplo, eu sou um mero investidor e gosto de ações, de fundos imobiliários, gosto de criptomoeda, né? Gosto de rates, de ETFs, de vários ativos. E eu, nesse decorrer do tempo, eu comecei a perceber que, até mesmo nessa jornada, né, nós acabamos cometendo o mesmo erro de pensar demais. A gente pensa demais e age menos. Então, quer dizer, tinha que ser ao contrário, né? Durante esse período que eu venho fazendo esse tipo de serviço no mercado financeiro, muitas das vezes eu chegava para pessoas próximas, né, e falava a respeito de investimento. E eu percebia que as pessoas elas se interessavam pelo assunto, só que pensavam demais. E muito pensamento, ele começa a trazer dúvidas. E dúvidas daquilo que... Dúvida, no caso, seria, é medo, né? Na verdade, é medo. E de coisas que não vai nunca existir. As pessoas ficam com medo de investir, sendo que o mais perigoso é não investir, né? Às vezes eu conversando com algumas, elas falavam assim, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Jogava essa desculpa. Então, só que para pensar comigo, e se você chega a 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade, é melhor você chegar nessa idade saudável financeiramente, ou você chegar nessa idade sem ter, né, da onde tirar o seu sustento, às vezes dependendo apenas de uma aposentadoria, e olha lá, a gente não sabe daqui para frente o que pode acontecer, né? Então, você percebe o quanto é perigoso esse pensamento, né? E aí, muitas das vezes, vai chegar um certo momento em que você vai ter esse pensamento que eu e você tem quando se passa o tempo, de falar assim, puta, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito aquilo outro. Então, a gente percebe que o fato de agir é muito melhor do que pensar.
Quando a gente pensa demais, a gente acaba se auto-sabotando, né? Então, para você que tem dificuldade aí, né, de começar a investir, não tenha medo. Comece a investir. Comece a buscar informações. Eu pretendo fazer alguns vídeos, né, falando a respeito de abordando sobre ações, sobre fundo imobiliário, né, dando pelo menos uma ideia de como começar, né. Vou falar de corretoras que eu uso, tá? Eu tenho que, eu sinto que uma forma de eu servir, né, é deixando aqui registrado coisas que eu tenho um pouco de conhecimento e que eu sei que muitas pessoas vão dar uma partida, né, inicial, né, e parar de ficar pensando e vai começar a agir, né? Então eu percebo que quando eu falo de investimento para as pessoas, elas ficam, poxa, mas é caro, eu não tenho dinheiro, e não é sobre isso, né? O investimento ele não é sobre valor, né? Ele é sobre hábito, ele é sobre constância, disciplina, né? Resiliência, etc. Então isso aí você vai adquirindo aos poucos. Só que o mais importante de tudo isso é você começar, é agir, né? Sem ter medo, sem ficar. Muitas dúvidas vai surgir, lógico, que é algo novo, você não conhece, né? Você, por exemplo, você comprar ações, comprar fundos imobiliários, né? É algo maravilhoso, né? Só que para quem não tem conhecimento, eu entendo que existe um medo. O seu subconsciente ele fica tentando te proteger, né, de algo que ele não tem conhecimento. Então ele vai te sabotar. Mas mesmo assim comece, sem conhecer. Essa é a dica que eu dou, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu vou buscar mais conhecimento a respeito disso. Eu vou. Se você vê grandes empresas, a pessoa ela só agiu. Ela, às vezes ela não tinha condições financeiras, ela não tinha conhecimento a respeito daquilo ali que ela estava fazendo. Mas não, ela só começou e hoje são grandes impérios, né? Então, eu deixo registrado aqui. Não tenha medo, agir, entendeu? É mais importante do que ficar pensando. E para você que começou já, não fica preso a números, sabe? Só faz o que tem que ser feito, sabe? Não fica operando notícia, não fica, sabe? Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o que, e agora? Agora caiu, agora subiu. Quer dizer, não fica preso a isso. Simplesmente faça todo mês aquilo que deve ser feito, que é adquirir bons ativos, né? Construir uma carteira sólida e você vai começar a perceber ao longo do tempo que vai vir um pensamento. Era para me ter começado antes. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Fica registrado isso aí para vocês. Valeu.